Suplementação polivitamínico de A a Z. De fato, nós precisamos consumir suplementações? O que vocês acham sobre esse assunto? Eu sugiro que vocês assistam o vídeo até o final, porque todos nós precisamos entender um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. A gente precisa entender se nós precisamos sim consumir a suplementação ou não. E se precisamos, se vai ser comprado na farmácia, na loja de produtos naturais, se vai ser manipulado, se vai ser prescrito por um profissional ou não. Então assista até o final, mas antes disso, curta esse vídeo porque eu sei que vocês vão gostar do conteúdo. Se inscreve no canal para você me dar uma força. Esse canal está só começando e eu faço tudo com muito amor, muito carinho para estar ajudando vocês a terem a melhor versão de vocês e a potencializar a saúde. Gente, não tem coisa melhor do que a gente viver com vitalidade, com disposição, com saúde e bem-estar. Isso é maravilhoso e é isso que eu quero ajudar vocês a chegar nesse patamar de dizer: eu tenho saúde, eu tenho vitalidade. Então vem comigo para mais um vídeo, mais um assunto maravilhoso. Bom, gente, é um assunto maravilhoso por quê? Quando a gente tem um artifício, ou seja, a suplementação para a gente potencializar um resultado, isso é fantástico, desde que seja feita com inteligência, com sabedoria, a prescrição dessa suplementação, porque caso contrário, você vai jogar dinheiro fora e não vai adiantar nada. Aí, como diz um professor meu, ele fala assim: você só vai fazer um xixi rico. Depende da suplementação que você utilizar. Se não for bem orientada, você vai urinar basicamente todos aqueles nutrientes, não vai ter boa absorção. Bom, mais ou menos há uns 20 anos atrás, vamos imaginar, 20 anos atrás, como que eram os nutricionistas dessa época? Os nutricionistas dessa época basicamente falavam de alimentação, que é o que realmente, nessa época, a gente tinha de conhecimento e que era necessário a gente orientar um paciente para que ele pudesse ter saúde e bem-estar. Era uma época onde o nosso solo estava um pouco mais rico, menos agrotóxico, já estava começando muitas alterações a nível de poluição eletromagnética, de agrotóxico, mas não tanto como agora. Então, a cada ano que passa, a cada década, o nosso mundo está mais contaminado, tudo está sendo alterado, a gente já está percebendo isso na natureza. Então, ou seja, a qualidade do nosso solo tem mudado com o passar dos anos, com o passar das décadas, está mais empobrecido. Então, se a gente pensar na época dos nossos pais, dos nossos avós, que bebiam leite daquela vaquinha que pasta, que namora, que comiam alimento orgânico, não tinha agrotóxico, aquela população era muito mais saudável do que nós hoje, tendo todos esses recursos de suplementações, tanta variedade na alimentação. Por quê? Hoje nós consumimos alimentos cheios de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, e quando diz que é orgânico, este alimento já está mais empobrecido, porque o solo já não é mais o mesmo. Então, por mais que o alimento seja tido como orgânico, o solo que ele foi cultivado já é um solo mais empobrecido, a não ser aquelas produções de alimentos orgânicos que eles têm toda uma estrutura de modificação daquela terra, de enriquecimento de forma natural. Isso hoje em dia já tem no Brasil, mas não é a realidade do Brasil inteiro. Então a gente começa a ter que pensar sim na suplementação. Por exemplo, uma suplementação básica que eu enxergo que, como profissional, que todo brasileiro precisaria suplementar o mineral chamado magnésio. Sabe por quê? Primeiro, que ele é um dos reis dos minerais no nosso organismo. Ele tem uma participação em mais de 300 reações bioquímicas em nosso organismo, dentre elas equilíbrio da pressão arterial, controle de glicemia e por aí vai. É fantástico. Até mulheres que sofrem de cólicas podem ter benefício utilizando o magnésio. Por que eu falo todo mundo? Porque o Brasil não tem vulcão, graças a Deus. Os países que têm mais vulcão próximo, o seu solo tem mais magnésio naturalmente. O Brasil, por não ter vulcão, é um solo mais empobrecido em magnésio. E aí, juntando um solo mais empobrecido em magnésio com uma agricultura da forma que nós temos hoje, com tantos defensivos agrícolas, o solo tão empobrecido, será que a couve que nós comemos hoje, mesmo sendo orgânica, ela tem a quantidade de magnésio que antigamente, 20, 30 anos atrás tinha, na época dos nossos pais? Será que é a mesma qualidade?
a mesma composição, os estudos já comparam, por exemplo, castanha de caju de Fortaleza, castanha do Pará, com uma castanha produzida lá no sul do Brasil, onde o solo é totalmente diferente. A composição é totalmente diferente, porque está nas extremidades. Então, cada solo vai ter uma quantidade específica dos seus nutrientes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente, como profissional, a gente tem que observar aonde esse paciente vive. Então, falando do Brasil, um solo mais empobrecido. Segundo ponto que a gente tem que avaliar: estilo de vida, alimentação desse paciente, se ele come fruta, verduras, fibras ou não, se mastiga rápido, se esse paciente é muito estressado, é um executivo, ou não, nem muito executivo, nós, mães, super estressados, com cortisol nas alturas, se esse paciente dorme bem ou não, se esse paciente tem hipocloridria, o que é isso? Se o estômago desse paciente está funcionando bem ou não. A maior parte da população, gente, tem hipocloridria. O estômago não está ácido o suficiente. Então, para esse paciente, eu posso passar a suplementação mais linda que for, que esse paciente não vai metabolizar tão bem os ativos que estão ali. Então, isso tudo eu preciso entender. Se o intestino é preso, adianta eu passar um lindo probiótico, lindo complexo de vitaminas, de minerais para um paciente que está com o intestino todo preso, pode nem fazer cosquinha. Eu preciso fazer o que com esse paciente? Limpar. Limpar, gente, é a palavra mais certa. Um computador, vamos imaginar o nosso computador. De tempos em tempos, a gente não manda para um profissional para fazer, como que chama? Formatação no computador, a limpeza dentro dele, porque senão ele vai ter um piripaque, o computador, não é assim que acontece? Da mesma forma somos nós. Hoje em dia, com o estilo de vida que nós temos, muito mais corrido, sobrecarregado emocionalmente, com poluição eletromagnética, radiação, né? Micro-ondas, celular, antenas de televisão, tudo isso aumenta a inflamação do nosso organismo, aumenta o cortisol do nosso organismo, que demanda mais nutrientes. Por exemplo, uma pessoa que é mais estressada, como eu, uma vida super corrida, mente hiperativa, meu corpo vai demandar muito mais vitamina C, muito mais zinco, porque eu estou consumindo aquilo, meu corpo está consumindo aquilo o tempo inteiro para equilibrar os meus hormônios. Uma pessoa que é mais zen, mais tranquilona, possivelmente ela não tem a demanda de zinco e vitamina C que eu tenho. Então eu preciso ponderar isso. Eu preciso entender a realidade do meu paciente. Eu preciso entender se o meu paciente pega sol ou não. Quanto tempo de sol ele pega, se foi o suficiente para absorver e metabolizar a vitamina D. Eu preciso entender se o meu paciente consome peixes de águas profundas, que chique, para saber o consumo dele de ômega 3. Porque se ele consome um peixe normalmente, do nosso rio brasileiro, não vai ter a composição de ômega 3 que nós precisamos. Entendeu? Eu preciso entender tudo, passo a passo do meu paciente. Aí, resumo da situação, precisamos ou não? Eu posso garantir para vocês hoje, como profissional ética que sou, que estudo ao longo de todos esses anos com os melhores profissionais, que nós precisamos de suplementação, sim, todos os dias. Não digo mesmo todos os dias. A gente vai fazendo ciclos, com o paciente. A cada trimestre, a cada semestre, a gente vai entendendo a realidade daquele paciente, nível de estresse, para entender melhor o que aquele paciente está precisando. Por exemplo, se a gente pegar 20 anos atrás uma gestante, o que nós, profissionais nutricionistas, fazíamos com essa gestante? A alimentação, sulfato ferroso, talvez uma vitamina A e ponto. Era essa a suplementação. O que a gente pode fazer hoje com uma gestante? Meu Deus, tanta coisa linda! Ômega 3, magnésio, selênio para tireoide, iodo, complexo B, tanta coisa linda, coenzima Q10, antioxidantes, vitamina C, tudo que a gente tem na literatura e na prática clínica para a gente potencializar uma gestação mais saudável, um bebê mais inteligente, com maior QI, a literatura já mostra isso. Então, por que não a gente utilizar de toda essa ferramenta que nós temos para potencializar o resultado do paciente? Claro que a gente pode fazer isso. Mas também a gente precisa ter um bom senso gigante. Eu acredito que o profissional tem que ter um bom senso na parte financeira. A gente tem que ter noção da parte financeira do nosso paciente, se ele tem condição ou não. Se o paciente não tem condição, por exemplo, o que eu faço a questão do magnésio? Eu vou recomendar um leite de magnésia que ele compra na farmácia por 12, 13 reais.
Se ele tem condição, eu vou fazer uma fórmula prescrita com uma composição bioquímica melhor, de melhor metabolização do organismo, entenderam? Então isso que vai diferenciar. Se o paciente pode investir mais, eu vou colocar ativos de melhor qualidade, numa quantidade maior. Se não, eu vou aos pouquinhos ponderando isso junto com a alimentação para que ele também possa ter um resultado positivo. Uma outra questão de falar de suplementação, que é bem legal, as pessoas perguntam, e aquele suplemento de A a Z eu posso tomar? Gente, esse eu vou responder que não, é você jogar dinheiro fora. É como diz esse meu professor, que a gente vai fazer xixi rico, né? Um xixi cheio de nutrientes, você não está metabolizando tão bem. Sabe por quê? Na indústria, nada se perde, gente. Eles vão querer focar no lado financeiro. Então, quando se faz um suplemento de A a Z, esses comuns que a gente vê na farmácia, polivitamínico da mulher, polivitamínico do homem, pode ter até bons ativos, alguns bons e alguns não. No geral, por exemplo, você vê lá ferro, sulfato ferroso, é um ferro de péssima absorção, sintético, péssimo. Quando você vai lá, por exemplo, no zinco, que a gente precisa tanto de zinco no dia a dia, uma dosagem tão pequenininha que não faz nem cosquinha no que a gente precisa. E quando a gente vai lá para o rótulo mesmo, aquela composição, cheio de corante e de conservante. Vamos refletir, gente. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque eu preciso explicar sobre isso. Eu atendo direto no meu consultório doença autoimune, câncer, alergias, sensibilidades alimentares, intestino ferrado dos pacientes, desculpa a palavra, e um paciente desse utilizando uma suplementação de farmácia, de loja de produtos naturais, que na maioria das vezes uma marca nem tão boa assim, tão equilibrada, cheio de corante e conservante. O que vai acontecer com o intestino desse paciente? Vai inflamar muito mais. Quer ver doer mais ainda no nosso coração como nutricionista? Quando eu atendo uma gestante que veio com a suplementação prescrita, né, pelos profissionais de farmácia. Quando eu vou ver na composição, cheio de corante, de conservante, uma gestante, gente, eu não estou falando mal de todas as marcas, porque tem algumas boas marcas no mercado. E quando você vai para a composição, realmente a dosagem está pequenininha, mas são bons ingredientes, não tem conservantes, não tem aqueles corantes horrorosos, corante azul brilhante, enfim, não tem aqueles adoçantes, sucralose, que é péssimo para a nossa saúde. Então, o primeiro ponto, se você não tem acompanhamento com um profissional, que seria o ideal, e você vai comprar um suplemento, leia a composição, não vá só para a aparência. Então, por exemplo, você vai ver lá todos esses corantes que eu estou citando, você vai comprar um colágeno, você vai ver que está com sucralose, corante, vai ser péssimo para o seu organismo. Então, isso a gente precisa entender. Se você está com um profissional, e que ótimo que seria se todo mundo tivesse essa oportunidade, a gente vai estar avaliando os seus sinais e sintomas, os seus exames para saber o que realmente você precisa para não fazer você gastar dinheiro demais. Então, no geral, a minha prática hoje em dia, eu vejo que dá muito resultado quando a gente vai seguindo essas etapas. Quando eu atendo, por exemplo, um paciente com o intestino preso, aí já muda a conversa, que é bem comum. Eu atendo um paciente que fica uma semana sem evacuar. Eu não posso passar muitas suplementações porque ele não vai metabolizar tão bem, a não ser que eu passe via sublingual. Tudo que é via sublingual, o corpo absorve imediatamente, aí tudo bem. Mas via oral, esse paciente vai perder dinheiro. Primeiro eu tenho que fazer uma proposta para esse paciente de limpar esse intestino e depois a gente fala que vem decorando a casa. As vitaminas, os minerais vêm para decorar. Esse é um ponto bem legal de falar. Uma outra coisa que me perguntaram uma vez assim, doutora Mônica, se você tivesse perdida numa ilha deserta, qual o suplemento que você levaria? Difícil essa resposta, né? Mas eu imagino assim, se você está numa ilha deserta, o nível de estresse, de cortisol altíssimo, com certeza iria afetar a parte estomacal. Então o estômago não ficaria ácido o suficiente e nisso diminuiria minhas enzimas digestivas. Então eu levaria um suplemento para acidificar o meu estômago, né, equilibrar esse pH, então eu levaria um cloridrato de betaína, por exemplo, enzimas digestivas e um magnésio, para pelo menos tentar dar uma relaxada, seria o básico. Mas é difícil a gente falar isso, né? Eu mesma vou fazendo ciclos de suplementação. Quando eu estou mais estressada, esse período de quarentena eu estou mais estressada, mais cansada, eu aumento minha dose de magnésio, eu aumento minha dose de zinco, de vitamina C, e aí eu vou observando o meu corpo, o corpo vai falando sinais e sintomas do que a gente está precisando mais ou não. Então essa é a minha dica. Lembrei de uma coisa, vitamina C, que me perguntam muito, eu estava já esquecendo.
Gente, no geral, essas vitaminas C, que são efervescentes, que vendem em farmácias, eu não concordo muito com o consumo delas. Por quê? Primeiro, sintética, uma dosagem muito alta de uma vez, que o corpo vai eliminar, como eu disse, vai fazer xixi caro, não vai metabolizar tudo de uma vez. Eu gosto de trabalhar com doses divididas ao longo do dia. Então, uma dose um pouco menor, só que fracionada, assim como na natureza funciona, fracionada. E eu gosto de mandar para a farmácia de manipulação, porque lá a gente vai pegar o melhor ativo. Então, a vitamina C de melhor qualidade, minerais quelados, ou seja, o corpo metaboliza melhor, absorve melhor e faz com que vocês tenham um melhor resultado. Então isso é fantástico. Quando a gente vai aprendendo, né, a gente vai brincando com a suplementação e o paciente vai vendo o resultado, e isso é maravilhoso. Resumo de todo esse vídeo, se eu pudesse dar uma dica para vocês agora que estão me assistindo, que não tomam nada. Gente, nos dias de hoje, pelo menos o magnésio. Se você não tem condição financeira, compra pelo menos o cloreto de magnésio na farmácia, compra aquele com sabor de hortelã, toma uma colher de sopa, 2 colheres de sopa ao dia. Pelo menos isso, você já vai estar trazendo um ponto muito positivo para a sua saúde. Segundo ponto, se você tem um pouquinho mais de condição financeira, mais um ômega 3. Ômega 3 fundamental para toda essa parte inflamatória do nosso organismo, o nosso estresse do dia a dia. Então, pelo menos esses dois seria o básico. O restante, complementando com a alimentação e a parte individual, a gente vai avaliando a cada sinal e sintoma do nosso paciente, ajudando conforme cada um precisa. Bom, espero ter ajudado. É um assunto bem longo, eu queria até falar mais, mas eu sei que fica cansativo. Depois eu gravo outro vídeo para falar um pouco mais de suplementação. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo sobre suplementação, o que você está tomando, o que você deseja que eu opine, se eu acho que é bom ou não para você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.